pessoal, tudo bem? Vocês conhecem quais são as carreiras disponíveis aí no mundo dos dados? Ciência de dados, análise de dados, engenharia de dados? Não? Então vem aqui que eu vou te contar. Eu sou a Dessa e você tá no Diversidata. Então vamos lá, galera, vamos começar falando aqui sobre as profissões existentes nesse mundo de dados. Para começar, eu sou a Dessa, sou cientista de dados sênior no Nubank, sou professora de pós-graduação na Conquer e também tenho esse projeto aqui maravilhoso que é o Diversidata, onde eu dou aulas, cursos, mentorias gratuitas para você que quer iniciar sua carreira dentro desse mundo incrível. E quem está aqui do meu lado é a psicopata, a minha pata amiguinha, minha pet, que sempre me acompanha durante o meu dia a dia. Então, se vocês ouvirem uns piadinhos, é por conta dela, tá bom? Mas, gente, falando um pouco aí das carreiras de dados, eu comecei nesse mundo lá em 2018, dentro do Itaú. Eu não conhecia nada focado nesse mundo e quando eu entrei no meu estágio dentro do Itaú, eu fiquei maravilhada com todas as possibilidades que os dados podem trazer aí para as nossas vidas. Acho que vale, né, quando a gente trata aí dessa questão de dados, falar que hoje sem dados a gente não faz nada. Os dados, eles comandam o mundo, não é à toa que eles são chamados de novo petróleo, né? Então os dados, eles são usados aí basicamente para fazer com que as empresas tomem decisões que são mais assertivas, que sejam ali mais certas, que venham trazer um grande retorno para o seu negócio. E dados é o que faz isso acontecer, é o carro-chefe de tudo isso. Por isso que as empresas têm várias equipes focadas nisso para conseguir lidar com a quantidade absurda de dados que a gente tem hoje por conta do mundo globalizado, por conta da internet, por conta do Big Data, né? E não à toa a gente ouve falar de um termo que é bastante conhecido. Caso você não conheça, esse termo se chama Data Driven. Então, muito se ouve falar hoje das empresas que querem seguir esse caminho Data Driven. E se você não sabe o que é, não sabe qual é a tradução, Data Driven significa orientado a dados, tá? Então, quando a gente está falando disso, quer dizer que a empresa quer utilizar os dados ali que ela tem a seu favor. Então, pegar todo aquele conhecimento que os dados são capazes de gerar para conseguir aqueles resultados mais assertivos que eu comentei com vocês anteriormente. Tá bom, mas e aí? E para isso acontecer? De quem que a empresa precisa? Quem que ela precisa contratar para fazer esse trabalho aí, que é um trabalho, na verdade, bastante difícil, bastante complexo, gente? A gente geralmente precisa aí de 3 profissionais, tá? 3 tipos de profissionais. Primeiro de todos são os cientistas de dados, que eu vou começar comentando para vocês, porque afinal de contas é a minha profissão. Então, quando a gente está falando de ciência de dados, a gente tem alguns conhecimentos que a gente considera conhecimentos-chave, conhecimentos base, para que a gente consiga executar o nosso trabalho. Então, aqui nesse diagrama, vocês podem notar que a gente precisa de 3 conhecimentos. O primeiro deles, gente, é a programação. Então, quando a gente está falando de ciência de dados, a gente consegue pensar ali num profissional que está preocupado em criar ali modelos, geralmente, tá, gente? Criar ali conhecimento, na verdade, a partir dos dados. E esse processo de criar conhecimento, ele pode vir de várias formas diferentes. A gente pode, às vezes, gerar uma planilha que vai trazer algum tipo de conhecimento, de insight para alguma área de negócio. A gente pode criar modelos de machine learning, que são modelos que podem ser preditivos, que vão ajudar a nossa empresa a predizer, por exemplo, se um cliente vai ou não ser um bom pagador, né? Se a gente fornecer um cartão de crédito para você hoje, por exemplo, se eu passar todos os seus dados financeiros para um modelo de machine learning aprender com ele, ele vai conseguir adivinhar, de acordo com todo o seu passado, com todo o seu histórico, se você vai ser ou não um cliente que vai conseguir pagar e dar conta desse cartão de crédito. Então, a gente que lida com ciência de dados, a gente precisa fazer isso acontecer utilizando aí programação primeiro de tudo. E o que a gente usa para fazer isso acontecer? O que a gente usa como ferramenta de programação? A gente costuma utilizar Python e SQL, basicamente, tá, gente? Não foge muito disso, vocês podem ver que as vagas que vão surgindo por aí, que tem muita, né?
que vão surgindo por aí, elas geralmente pedem essas duas linguagens que são as principais, o SQL para fazer ali a extração dos seus dados e algumas agregações mais básicas, e o Python para você fazer de fato as suas análises, seus estudos e a sua modelagem preditiva, caso seja necessário, tá bom? E nem sempre a modelagem é preditiva, tá, gente? Acho um ponto legal aqui de trazer para vocês. Mas não é o tema desse vídeo. Mais pra frente a gente volta aqui falando sobre tópicos mais específicos dentro de cada uma das carreiras. Então, vocês vão ver por aí vagas que vão pedir Python, que vão pedir SQL, que são as linguagens que a gente usa para realizar nosso trabalho no dia a dia, tá bom? Para mexer com essas ferramentas, o que a gente costuma utilizar? Para Python a gente usa o Jupyter Notebook, a gente pode usar o Google Colaboratory ou a gente usa o Databricks, que é o que eu tenho usado com muita frequência, tanto no PicPay quanto aqui no Nubank. É uma ferramenta muito poderosa, muito robusta, tá bom? Já para usar o SQL, a gente acaba utilizando uma ferramenta que se chama The Beaver, a gente pode usar também o BigQuery, então tem várias ferramentas aí que a gente pode utilizar para fazer esse trabalho acontecer, para utilizar essas linguagens de programação. Mas isso vai depender muito de quais ferramentas a sua empresa vai escolher. Então, qual é a minha dica para você que quer começar a aprender alguma ferramenta? Pega uma ferramenta simples, né, gratuita aí para que você faça esse começo. Para Python, Google Colaboratory ou Jupyter Notebook são ótimas ferramentas, muito fáceis de se mexer. Para SQL, eu gosto muito do The Beaver, que também é uma ferramenta gratuita. Então, o importante é você aprender e fortalecer aí essa questão das linguagens. A ferramenta, você consegue facilmente se adaptar depois, tá? E quando você entrar no seu trabalho, você vai ter essa curva de aprendizado e tá tudo certo, todo mundo sabe disso, tá bom? Então, não se preocupe em aprender 1000 ferramentas diferentes, 1000 linguagens diferentes. Tendo o SQL e o Python consolidados, você vai se dar super bem. E aí, outras linguagens que a gente pode ver surgindo, né, quando a gente fala da questão de ciência de dados. Como a gente está nesse mundo de Big Data, com altos volumes de dados sendo gerados para a gente precisa de algumas coisas mais elaboradas para conseguir lidar com esse alto volume de dados. E uma dessas linguagens a gente costuma dizer que é o Scala ou PySpark, né, que são linguagens escaláveis, linguagens distribuídas, tá bom? Mas isso estou falando só a título de curiosidade. Caso você precise, a sua empresa geralmente vai fornecer um treinamento para você, então não se preocupe com isso, tá bom? Mas caso alguém queira conhecer, Scala e PySpark são ótimas linguagens para lidar com Big Data e são linguagens que eu também uso aqui dentro do Nubank, tá bom? Falando do segundo pilar aí, gente. Para quem não gosta, né, tem aquele receio, aquele pé atrás com matemática e estatística, sinto te dizer que sim, você precisa de matemática, você precisa de estatística. Você precisa do dia para a noite virar um gênio da matemática, saber tudo que tem de estatística? Não precisa mesmo, gente. Você vai precisar ter uma base sólida para conseguir compreender os testes que você vai fazer ali durante o seu dia a dia, para você conseguir compreender quais são as fórmulas matemáticas e estatísticas que estão por trás dos modelos que você vai precisar utilizar. Então, é muito importante que a gente tenha essas bases consolidadas para que a gente saiba realizar nosso trabalho muito bem. Por quê? Saber ali fazer um modelo com fit transform do Python é a coisa mais fácil do mundo. A gente faz isso com uma linha, mas não é isso que torna a gente uma boa cientista de dados, tá bom? A gente precisa saber explicar o comportamento do modelo, a gente precisa entender, às vezes, os pormenores do modelo, e para isso a gente tem que estar familiarizado, sim, com um pouquinho de matemática, um pouquinho de estatística, mas isso você não precisa aprender do dia para a noite, tá bom? Você pode montar um plano de estudos que seja mais longo, e você pode ir se adaptando de acordo com o que o seu dia a dia pode te exigir. É uma coisa que eu faço até hoje, então eu não sei toda a matemática do mundo, eu não sei toda a estatística do mundo, e eu ainda assim sou sênior, gente. Então, eu ainda mantenho uma rotina de estudos e vou estudando de acordo com a necessidade dos projetos com os quais eu lido aí no meu dia a dia, e tá tudo certo.
tá bom? Então não pirem com toda a questão da matemática, da estatística. Pensem que vocês são completamente capazes de aprender os conceitos necessários para realizar esses trabalhos. Não vou dizer para vocês que vai ser super fácil, tá? Porque realmente não é, exige bastante esforço, mas é uma coisa completamente possível e tem vários lugares, inclusive aqui no Diversidade, para apoiar vocês durante esse desenvolvimento, tá bom? Então, em breve a gente vai lançar vários cursos, vai lançar vários workshops para que vocês estejam por dentro da matemática, da estatística necessária e também da programação. Vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso terceiro pilar, que é a área de aplicação, gente. Meu Deus, o que é a área de aplicação? É uma coisa muito ampla, né? Se a gente for parar para pensar. A área de aplicação nada mais, nada menos é do que o famoso negócio, gente, né? Então, eu acho que todo mundo que já pesquisou um pouquinho sobre dados deve ouvir bastante falar: você tem que saber de negócio, você tem que entender as regras do negócio, você tem que saber aplicar o negócio, você tem que saber traduzir o seu modelo, a sua análise pro negócio. Mas tá bom, o que é esse negócio, né, gente? O negócio, que é essa área de aplicação, é uma coisa meio nebulosa para quem está do lado de fora, para quem ainda não está inserido no mercado de trabalho. E é normal isso, porque, gente, a gente só vai ter noção do que é o negócio, do que é um produto, quando a gente estiver lá dentro da empresa trabalhando com isso, não é mesmo? Então, quando eu entrei nessa área, eu não sabia nada de regras de negócio, nada de nenhum produto. Eu fui aprendendo isso no meu dia a dia. Como eu fiz para conseguir me preparar para não chegar completamente crua aí no dia a dia de trabalho, né? Já que eu ia aprender as regras de negócio, o produto, tudo lá dentro da empresa, eu comecei estudando um pouquinho com alguns livros que são muito legais e que te fazem pelo menos ter um norte de como você se aprofunda no negócio uma vez que você esteja lá dentro, tá? Então temos o livro Data Science para Negócios, que é um livro muito bacana, muito legal e eu gosto muito. Temos o livro Startup com Dados, que eu vivo fazendo sorteio ali no Diversidade, que também é um livro introdutório muito bacana. Então se você quer começar nessa área, eu indico muito esses dois livros, principalmente para você começar a construir esse seu pilar de área de aplicação, tá bom? E essa parte de área de aplicação, de negócio, ela pode variar muito ao longo da sua trajetória, ao longo da sua jornada como profissional. E aí, contando até um pouquinho da minha experiência, né? E quando eu comecei como estagiária lá no Itaú. Eu mexia com produtos focados ali em cartão de crédito. Então, tudo que eu estudava, as regras, o produto, era aquilo, né? Eu estudava, tudo bem, quem é o público-alvo para o cartão de crédito, para quem que ele é oferecido, qual a idade dessa galera, enfim, eu aprendia tudo que tinha para aprender de cartão de crédito. Quando eu fui trabalhar na Decolar, já era um produto completamente diferente. Então, eu comecei a mexer com boleto parcelado. E chegando lá, eu comecei a aprender tudo que tinha para aprender sobre boleto parcelado e como a minha empresa lidava com aquilo. No PicPay, mesma coisa. Comecei a trabalhar com cartão de crédito, depois com crédito pessoal e fui entendendo como essas coisas iam se encaixando na minha rotina e quais eram as regras que eu tinha que aprender. Aqui no Nubank, estou lidando também com um produto focado em boleto e estou tendo que aprender também como ele funciona por aqui. Então, essa parte do negócio, da área de aplicação, é uma coisa que está em constante construção e também em constante mudança, tá bom? Não quero dizer isso para assustar ninguém aqui, é uma coisa extremamente natural, então se preparem com esses livros que eu deixei aqui para vocês e quando vocês chegarem no dia a dia de vocês vão se dar super bem sabendo já fazer as perguntas certas, sabendo quem procurar. É isso que vai fazer com que você acabe se destacando como profissional ali de ciência de dados e também das outras áreas de dados que eu já vou comentar com vocês. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar sobre ciência de dados, então vamos para a segunda área que é super conhecida aí, que é a análise de dados, gente. Qual é a diferença entre análise de dados e ciência de dados? Bom, aqui a gente tem um diagramazinho de novo para vocês e vocês podem ver que do diagrama de ciência de dados só mudou uma coisinha. Então, a gente não tem a questão da programação ali como carro-chefe, mas a gente tem banco de dados e visualização, tá? Então, tudo que eu falei anteriormente para vocês sobre matemática e estatística e sobre a área de aplicação vale para cá também, tá bom? Não vou ficar repetindo porque as coisas elas são bastante semelhantes. O que eu falei para lá vale para cá também. A única coisa que muda aqui é que vocês vão ter que ser
feras aí, vão ter que focar muito mais nessa questão de banco de dados e ferramentas de visualização. Então, o que vocês vão ver aí, geralmente, nas vagas? Vocês vão ver, sim, a galera pedindo um pouco de Python, mas vocês vão ver eles pedindo principalmente o SQL, tá bom? O Python vocês vão usar mais como uma ferramenta auxiliar para fazer algumas análises mais profundas, mas não são todos os profissionais de análise de dados que acabam usando essas ferramentas, tá bom? Então, eu queria deixar isso posto aqui. É legal você ter o Python ali para te ajudar, tá bom? E é um plus, né? Alguma coisa a mais para você chamar a atenção das pessoas recrutadoras. E saber Python nunca é demais, gente. Python é uma linguagem que tá aí no meu coração. Mas o que tem que estar ali fincado na sua mente é o SQL, que é o que você vai usar para manipular os seus bancos de dados, tá bom? Então, você vai precisar aprender SQL com bastante firmeza, né? Bastante solidez, para que você consiga realizar seu trabalho, porque você vai estar responsável por criar várias bases de dados ali, para que outras pessoas possam usar, ou que você vai usar para ajudar o negócio a tirar alguns conhecimentos de dados que eles tenham por ali, não saibam o que fazer com esses dados, né? Então, geralmente, a pessoa analista de dados vai trabalhar como uma espécie de pessoa consultora, indo em várias áreas de negócio ali, para tentar entender como ela pode ajudar os profissionais que são focados no produto a tirar conhecimentos legais, insights legais, ideias legais dos dados que eles têm ali e não sabem como mexer. Então, você vai fazer o quê? Você vai criar algumas bases ali, você vai fazer dashboards no Power BI, no Tableau. Então, essas são ferramentas muito legais para você aprender com relação à visualização. Pode ser que na empresa que você vai entrar, ou na empresa onde você esteja fazendo entrevista, você veja outras ferramentas de visualização aparecendo, como o Data Studio, por exemplo. Mas é aquilo que eu comentei anteriormente com vocês. O importante é vocês saberem a parte básica com bastante solidez para que vocês consigam se adaptar a outras ferramentas, porque vocês vão ter essa curva de aprendizado no momento de entrada da empresa e tá tudo certo. Então, aprendam bem o SQL de vocês para saber lidar com o banco de dados e aprendam pelo menos uma ferramenta de visualização muito bem, tá bom? Então, se eu for indicar para vocês, aprendam bastante Power BI, porque é uma ferramenta muito legal, é uma ferramenta que tem bastante conteúdo online para vocês conseguirem procurar e para vocês conseguirem se inspirar, tá bom? Façam ali, peguem bases lá no Kaggle para vocês conseguirem brincar, façam dashboards para vocês conseguirem aprender a mexer na ferramenta e aprender a se questionar para ver se a análise de vocês está fazendo sentido. E se necessário, gente, vocês sempre podem mandar aqui pra gente no Diversidata. Se vocês forem no nosso Linktree aqui, vocês vão achar uma caixinha lá de coloca o seu projeto aqui pra gente avaliar para vocês. Então, sintam-se à vontade, sejam projetos de ciência, de análise ou de engenharia de dados. Tô aqui para ajudar vocês. Mas é isso, gente. Desse primeiro tópico de banco de dados e visualização, aprender bastante SQL e aprender pelo menos uma ferramenta de visualização muito bem. Minha indicação pessoal é o Power BI. Sobre matemática e estatística e área de aplicação, vale tudo que eu disse ali na parte também de ciência de dados. Então, voltem um pouquinho se vocês não lembram para que vocês revejam. E aí, gente, vamos para nossa última profissão aí. Olha, eu não vou dizer que é a última profissão, porque como essa área está em constante evolução, é uma área muito recente, vocês vão ver engenheiros de machine learning, vocês vão ver product data manager, várias áreas assim aparecendo, mas calma, depois se vocês curtirem esse vídeo eu faço uma parte 2, falando um pouquinho mais sobre as novas áreas que estão surgindo aí em dados, tá bom? Mas nesse vídeo aqui eu quero focar nas 3 principais, então vamos para a terceira, gente. Quando a gente fala de engenharia de dados, então, a gente tem esse diagramazinho aqui. Vocês podem ver que a mudança que vai acontecer dos últimos que eu mostrei para vocês é que aparece aqui a questão de arquitetura, tá? Então, quando a gente fala de programação para engenheiros de dados, também vale o que eu falei antes para vocês lá com relação à ciência de dados. Saber Python, saber o SQL de maneira sólida, não precisa ser expert. Aqui vale também para a galera de engenharia de dados conhecer um pouquinho de linguagens de programação escaláveis,
que é o caso do Scala e do PySpark, que eu comentei com vocês um pouquinho antes nesse vídeo. Vale conhecer por quê? Porque vocês vão estar em contato ali com muitos cientistas de dados e vocês vão ter que saber as linguagens que eles usam ali no dia a dia deles para conseguir auxiliar no trabalho dos cientistas, dos analistas. Então, é importante que vocês tenham ali conhecimentos focados em linguagens também, para que vocês façam essa tradução com a gente, essa comunicação com os outros profissionais de dados de um modo mais tranquilo, tá bom? Então, conhecer um pouquinho de Python, conhecer o SQL, pesquisa aí sobre Scala, sobre PySpark, que são essas linguagens mais focadas em partes escaláveis, né, em Big Data. É muito legal ter esse tipo de conhecimento, porque vez ou outra vocês vão precisar colocar a mão na massa aí na programação. Então, precisa ter esse ponto sim, tá bom? Quando a gente fala ali dessa segunda parte de arquitetura, gente, o que é essa parte de arquitetura? Os profissionais de engenharia de dados são profissionais que vão cuidar bastante de infraestrutura de dados. Então, pensa aquele profissional lá de TI-zona que vocês ouvem falar quando a gente pensa em empresas de tecnologia, né? Que são aquelas pessoas que vão estar ali cuidando das ferramentas, de como as ferramentas se conectam entre si, do fluxo pelo qual os dados vão passar, né? Então, esses profissionais de infraestrutura e empresas de tecnologia são idênticos a esses profissionais de engenharia de dados, geralmente, tá bom? Só que os profissionais de engenharia de dados vão cuidar de ferramentas, obviamente, focadas em dados. Então, eles vão cuidar da arquitetura de ferramentas para cuidar do pipeline de dados, ou seja, do fluxo de dados, desde a extração desses dados brutos mesmo, que podem vir de aplicativos, de sites, de várias fontes, até esses dados chegarem até nós, cientistas, analistas de dados, para que a gente consiga consumir esses dados da melhor forma. E também os engenheiros de dados ajudam a gente que trabalha com ciência de dados a implantar os nossos modelos. Então, quando a gente precisa fazer aí os modelos para prever alguma coisa ou para criar perfis de clientes, a gente precisa colocar esse modelo no ar, né? Ou seja, fazer um deploy desse modelo. Basicamente significa colocar o modelo para funcionar. Então, os engenheiros de dados ajudam muito a gente nesse processo, porque eles vão cuidar ali desse fluxo, né, da nossa construção do modelo, de como ele vai estar ali rodando, que horas ele vai rodar, o que ele vai gerar, onde as coisas, os produtos que ele vai gerar, ali, que geralmente são tabelas, são outras bases de dados, onde esses produtos que ele vai gerar vão ficar, né? Então, os engenheiros de dados, eles cuidam desse fluxo imenso de coisas. Então, desde da coleta do dado bruto até uma aplicação mesmo de um modelo, de alguma coisa nesse sentido. Então, é muita coisa, né? São muitas ferramentas aí para aprender. Eu não sou nem um pouco especialista nesse assunto, então é meio que difícil eu indicar ferramentas assim para vocês como eu consigo indicar para as outras áreas, né? Mas uma coisa que é muito legal vocês aprenderem, já falei um pouquinho das linguagens escaláveis, Scala, PySpark, é muito importante aprender Airflow também, é muito importante vocês saberem lidar com cloud. Então, se possível, estudem um pouquinho de AWS, que é o serviço de cloud da Amazon, estudem um pouquinho de Google Cloud, tem bastante conteúdo gratuito também disponível para vocês conseguirem estudar essas coisas. E o restante das ferramentas, gente, por exemplo, Databricks, que eu citei para vocês, que eu uso para programar, os engenheiros usam bastante por aqui também, para encaixar dentro desse fluxo que a gente tem por aqui. É importante vocês saberem essas ferramentas, porém, é aquilo que eu comentei antes, as ferramentas elas variam de empresa para empresa, então pode ser que o orçamento que a sua empresa tenha hoje seja diferente do orçamento de uma grande empresa de tecnologia, então o ferramental ele pode alterar bastante aqui quando a gente fala de engenharia de dados, tá bom? Porque são várias ferramentas diferentes e a maioria delas acabam às vezes sendo ali pagas para que haja toda essa conexão de modo tranquilo, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso trazer alguém de engenharia de dados para explicar um pouquinho mais para vocês sobre como funciona todo esse pipeline, todo esse fluxo, como que eles constroem isso do começo ao fim, porque é um assunto muito legal, muito rico, e eu tenho amigos e amigas incríveis que trabalham com essa área. Então, se vocês
querem esse conteúdo por aqui, me avisem que eu trago alguém aqui para falar junto comigo sobre isso com vocês, porque eu sei que tem muita gente interessada em engenharia de dados também e é uma profissão incrível, gente. E também temos, por último, a área de aplicação. A área de aplicação vale também o que eu falei anteriormente para análise de dados, para ciência de dados. Aqui o conhecimento da área de aplicação também é super bem-vindo e também vai depender muito da empresa com a qual você vai trabalhar, o projeto, o produto. Então, usem aqueles livros que eu citei anteriormente para vocês se prepararem, tá bom? Falando um pouquinho em linhas gerais, para a gente fechar essa conversa, essas áreas de dados, elas são muito bacanas, gente, porque por mais que a gente tenha que se esforçar muito para aprender essas coisas, para aprender esse tanto de coisa que eu tô falando para vocês, é uma área que dá muito retorno pra gente. Então, vocês vão ver ali salários muito bacanas, benefícios muito bacanas, vocês vão ter muito investimento em vocês para que vocês consigam fazer cursos, coisas nesse sentido, estarem sempre se atualizando. Então, é aquela área que vai arrancar teu couro, mas que também vai te dar um abraço depois, né? Então, você não vai ali se esforçar à toa. É uma área que te dá bastante recurso, é uma área que te dá bastante suporte e, sendo muito sincera, dados mudaram a minha vida, gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui, que vocês sigam nessas carreiras, porque eu quero muito ver mais pessoas incríveis nessa área e espero que os dados também mudem a vida de vocês, como mudou a minha. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse primeiro vídeo aqui. Espero que vocês curtam, compartilhem bastante, digam pra gente o que vocês acharam, o que vocês querem ver por aqui. E é isso, gente. Até mais. Acompanhem a gente nas redes sociais, acompanhem a gente por aqui. Espero ver vocês em breve. Tchau, tchau!